onde a Audicom promove esta comemoração dos 100 anos de criação do cargo de ministro substituto. E também está lançando hoje, nesta sexta-feira, o Contas Públicas São da Nossa Conta, uma campanha que chama o cidadão a acompanhar o trabalho dos tribunais de contas. Eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Licurgo Mourão, que é conselheiro substituto do Estado de Minas Gerais, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, para a gente falar primeiro a respeito deste livro aqui, Tribunal de Contas Democrático, que é de autoria do professor Licurgo Mourão, da Ariane Sherman e da Rita Chió Serra. Todos mineiros? Todos mineiros. Todos mineiros. Professor Licurgo, prazer em recebê-lo, já conversamos outras vezes, e saber de mais um livro e certamente mais um sucesso. O que diz esse livro, Tribunal de Contas Democrático, que é extremamente importante? Nós vencemos um momento de crise, do sistema Tribunal de Contas. A sociedade pouco conhece, dos tribunais de contas, e quando ouve falar, normalmente não ouve falar do trabalho que é realizado, da composição dos tribunais. Normalmente as notícias são notícias ruins. Então o objetivo do livro Tribunal de Contas Democrático é tentar comunicar de uma forma e com a linguagem simples e acessível quais são os principais desafios hoje dos tribunais de contas, quais são as suas principais fragilidades e principalmente trazer ao conhecimento da população que há solução. Nós temos vários organismos anticorrupção no mundo que funcionam muito bem e para isso nós fazemos uma proposição de mudança na composição dos tribunais de contas e de sua colocação no âmbito do Poder Judiciário, porque isso traria, na nossa visão, calcada nas experiências de Hong Kong, da Malásia, dos países da Comunidade Econômica Europeia, um empoderamento das suas funções. Certamente nós teríamos um tribunal mais efetivo. A Audicom faz um convite às pessoas com Contas Públicas São da Nossa Conta para que o cidadão, o contribuinte, também ajude o controle de contas. Sim. Isso é possível? Esse é o momento ideal para se fazer isso, nesse momento de aparente crise que a gente vive, mas que a gente sabe que pode ser um momento de criação para o país? Eu tenho uma opinião um tanto quanto diferente em relação a essa questão. Eu acho que o controle social ele é fundamental, é importante, mas nós não podemos transferir a responsabilidade que nos é incumbida pela Constituição e pelas leis, porque nós, tribunais de contas, Ministério Público, é que somos os agentes públicos a quem nos foi dada condições humanas e materiais de realizar o controle. Hoje nós temos uma população extremamente carente de bons serviços públicos. É claro que o usuário tem melhor e maiores condições de nos fornecer informações de onde há falhas, mas eu quero acreditar que o papel preponderante deva ser dos órgãos públicos que foram constituídos para isso, para atuar, são bem remunerados, bem treinados. A informação que advém da população ela é importante, mas ela não pode servir como desculpa para que nós não atuemos e atuemos bem. No caso de vocês que são conselheiros substitutos, os ministros substitutos, vocês são um quadro técnico, sim, porque o concurso de vocês exige muito e exige inclusive conhecimento de várias áreas do direito. Claro. Mas o seu próprio livro é isso, me parece que há uma tentativa de comunicação com as pessoas. Sem dúvida. Melhorar essa comunicação é importante? Sem dúvida, é importante porque as próprias... nós fizemos uma entrevista nacional envolvendo os 350 membros dos tribunais de contas, entre membros concursados, entre membros oriundos da carreira política, abrangendo quase que todos os tribunais de contas do país, e os próprios membros reconhecem que hoje a influência política nos tribunais de contas é realmente um fator de sua baixa efetividade. Então, nós não temos, eu particularmente, nenhum preconceito em relação a ministros e conselheiros que são advindos da carreira política. Isso é importante para que haja um equilíbrio nas nossas decisões, mas é verdade também que quando você faz um processo que é democrático, acessível a qualquer pessoa, que é o concurso público, isso poderia gerar sim um ganho, pelo menos em relação à credibilidade perante a sociedade que nos remunera.
essa mesma sociedade que nos remunera, que faz com que as nossas ações sejam possíveis, também cobra que realmente haja um processo mais democrático, mais transparente, em que as pessoas realmente se sintam representadas. Fazemos um paralelo com o poder judiciário, em que os juízes eles são ingressos na carreira através de um processo democrático, concurso público, e são alçados à condição de desembargadores, que seria o cargo similar aos de conselheiros, né, efetivos, através de uma escolha, mas uma escolha que é feita dentro de um quadro já selecionado de forma democrática. No seu entendimento, este momento que nós vivemos, esse momento de comunicação nova com internet, é mais rico ou ele complica um pouco mais as coisas? Eu, particularmente, eu sou um árduo defensor da transparência total. Da mesma forma que quem ingressa no serviço público adquire alguns bônus e alguns privilégios, tais como você ter uma remuneração garantida, você ter uma estabilidade no serviço público, essa função pública também implica em alguns ônus, entre eles o da transparência. É importante que a população saiba quanto ganha um servidor público, quanto ele recebeu de diárias, o que foi realizado, porque, afinal de contas, toda a nossa atuação é em prol de um interesse público imediato. Então, acredito que a multiplicação das plataformas digitais, em que nós podemos não só comunicar aquilo que estamos fazendo, mas também prestar contas à sociedade, é um meio, sim, legítimo e deve ser, obviamente, que tratado com responsabilidade. Nós sabemos que essas plataformas possuem algumas fragilidades, entre elas o fenômeno da fake news, mas nós também temos instrumentos jurídicos, instrumentos de investigação para tentar identificar as pessoas que em qualquer ramo de atuação podem tentar realmente desviar essa ferramenta que é tão importante e tão democrática. Professor Licurgo Mourão, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, o livro Gilberto, Tribunal de Contas Democrático tenha muito sucesso. Muito obrigado. O senhor tenha muito sucesso na sua carreira. Muito obrigado pela entrevista. Agradeço. A Audicom volta ao vivo daqui a pouco aqui do Instituto César Delo Corrêa, onde estamos já nos aproximando das palestras que vão encerrar esse trabalho de comemoração dos 100 anos da criação de cargo de ministro substituto. A gente volta daqui a pouco. Muito obrigado.